Né? O cara que precisa procurar um psicólogo, ele tem a estigma de que é coisa de louco. Isso é coisa de doido. Muito boa pergunta, Queiroz. Esse, né, como você falou, Deixa que eu guardo aqui. é um estigma muito conhecido, principalmente pela história que nós temos da saúde mental como um todo. Então, quando nós falamos exatamente nos hospitais psiquiátricos, os profissionais que cuidavam exatamente das pessoas que adoeciam mentalmente, então criou-se esse aparato de que só quem procura um profissional relacionado à saúde mental é um louco, é um doido, um termo muito pejorativo. E eu gosto muito da frase do Major Munhoz, né, que ele é o idealizador do curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio, o qual ele diz, olha, psicólogo e psiquiatra é coisa de gente. Então, independente da profissão que eu exerça, independente da idade que eu tenha, esses profissionais podem ser um recurso caso eu necessite. E hoje, mais do que nunca, Queiroz, nós percebemos que não somente pessoas que estão em atividades muito estressantes procuram esses profissionais. Nós temos pessoas famosas, né, que vêm através das redes sociais, vêm através de outros meios de comunicação, como a TV, poder dizer, olha, eu passei por um processo de adoecimento e eu procurei esses recursos. E esses recursos, eles me ajudaram e continuam me ajudando. Então nós temos, por exemplo, né, o padre Fábio de Mello, trouxe isso abertamente nos meios de comunicação, através das redes de televisão. Nós temos o grande comediante do Brasil, né, o Whindersson Nunes, que também trouxe isso, né, que passou por um processo de adoecimento mental e também procurou ajuda. O nosso padre Marcelo Rossi. Enfim, temos muitas pessoas públicas do qual nós podemos, através delas, aprender que, independentemente, não é uma questão de falta de fé, não é uma questão de ter ou não ter recurso financeiro. Se alguém tem recurso, se alguém é rico, não vai adoecer. Não, isso é um paradigma, isso é um estigma. Então, eu começo a reconstruir toda a minha visão acerca da saúde mental. Então, eu deixo de lado aquele conceito de que isso é para aquilo, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, e eu começo a pensar que, ok, isso pode servir e pode ser necessário para mim, para o meu filho, para minha esposa, para um parente que necessite. Então é uma reconstrução cultural realmente acerca da necessidade desses profissionais. Sargento Hermes. Então, né, eu me formei em psicologia no ano de 2000, quer dizer, encerrei o curso, né, no ano de 2013 para 2014, e o meu TCC, ele falava exatamente sobre a saúde mental do policial militar. Eu sempre me impliquei com essa temática, né, porque a gente finda se afetando com aquilo que nós vivenciamos, né? Inclusive a minha orientadora sempre dizia, olha, procura um tema que você possa imergir nele, né? Que você se identifique com ele. Eu estava falando aqui com os colegas, conversando antes aqui da gente iniciar aqui o programa, e falando de algumas experiências que eu tive antes, né? Há alguns anos, né, atrás. E aí o que ocorre? Eu experienciei uma ruptura com a minha realidade. E olha que eu estava dentro de um modelo social, né? Eu estava muito bem, eu frequentava uma igreja, eu tinha função, né, dentro dessa igreja, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, enfim, eu tinha tudo que dentro de uma leitura social estava perfeito. Mas eu estava eu não estava mais me reconhecendo, né, dentro da minha normalidade, né, normalidade aqui entre aspas, né, e foi no momento em que eu reconheci, né, dentro desse processo eu reconheci que estava precisando de ajuda, né, mas aqui vem a cerejinha do bolo, né, dentro da instituição, dentro da unidade em que eu estava operando à época, né, uma unidade especializada, né, tudo contribuía para aquele adoecimento, para aquele quadro. E o pior, Queiroz e Gessé, e você internauta que está aí nos assistindo, né, e o pior, nós naturalizávamos, nós achávamos que aquilo era, mais uma vez entre aspas, era normal, né, ter aqueles desajustes, né. Só que essa conta, ela estava chegando não ali no meu turno, Gessé. Ela estava chegando em casa. Quando eu entrava no carro e aí eu findava falando com a esposa, com as crianças, né? Como se estivesse
num quartel, como se estivesse ali numa viatura, né? Como se fosse ali atender uma ocorrência. Ou seja, eu rompi ali com a minha realidade. Eu estava sofrendo ali de ansiedade, estava já num quadro crônico de ansiedade, eu cheguei num dado momento ali, né, a desmaiar, precisar realmente ali de uma ajuda médica, né? Enfim, à época, por que eu não busquei ajuda psicológica? Exatamente por isso aí que vocês estão dizendo, porque ainda há esse estigma, Gessé, né, de que buscar um profissional da área de saúde mental está vinculada à questão da loucura, eu vou usar uns termos que a gente usa na caserna, né? Enrolação, né? Ausência de Deus ou falta de religiosidade, espiritualidade. E como bem disse aqui o colega, trouxe exemplos bem claros de que não é bem por aí, né? Então é isso. E também a gente vive num ambiente militar, onde demonstrar que você está sofrendo, porque não é da ordem física, né? É da ordem psíquica. Às vezes o cara tá forte, né? Bonitão, tal, e tá sofrendo internamente, né? Desse jeito que eu falei aqui. E falar sobre isso seria demonstrar fraqueza dentro do ambiente da caserna, né? Perfeito. Onde tem um artigo que eu falo aqui que PM sofre com suicídio e transtornos mentais e treinados para não revelarem suas próprias dores, né? Pra gente não demonstrar fraqueza. Eu até anotei uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Você é militar, o bom militar aguenta, né? Então a gente tem a gente recebe isso, né? De não demonstrar fraqueza, de não demonstrar sentimento, né? E durante o tempo que eu passei no 4º batalhão, né? Eu me lembro que teve uma época que eu comecei a tirar diária. Eu tirava meu serviço e comecei a tirar diária constantemente para pagar as dívidas que eu tinha, né? Eu não gostava de fazer bico. E eu praticamente não vim em casa. Eu tirava a diária ao dia, pela noite, e teve uma semana que eu peguei com uma prioridade quase todo dia, né? Chaga, não sei se Chaga tá aí na live, ele escutava no rádio, sabe que eu estou pegando prioridade quase todo dia. E isso teve um preço, né? Eu peguei uma crise de estresse muito grande, né? E talvez eu falando isso aqui, né, sirva para o cara que tá sofrendo calado em casa e ninguém sabe, né? E aí eu estressado, me veio uma crise de fúria muito grande. E eu, para não bater em nada, eu chutei uma bicicleta que a gente tinha, aquela bicicleta ergonômica, quebrei o pé. Tamanha crise e sofrimento que eu tava, né? Passando por aquilo ali. E muitos colegas estão passando calado, né? E isso vai explodir. Vocês acham que o colega tem medo, né, de ser tratado de forma pejorativa dentro da unidade? Se você até permite, Queiroz, a gente pode até, vamos dizer assim, retroagir um pouco, né? Por exemplo, as Forças Armadas, as atividades de segurança como um todo, durante uma boa parte do tempo, ela foi, em sua maioria, masculina. Isso. Né? Um percentual masculino bem desproporcional ao número feminino. E aí, quando nós vamos trazer exatamente a cultura, e a gente pode trazer a psicanálise junto aí, que investiga isso muito profundamente na questão da infância, vamos imaginar aqui, e aí fazendo esse passeio, vamos dizer assim, quando na infância, um rapaz e uma moça. Se a moça chora, ok, tudo bem, ela tá chorando, deixa ela passar o tempinho dela. Mas se o rapaz chora, normalmente a frase que você escuta, né? Ou tranque o choro, ou seja homem. E aí, homem não chora, rapaz. Exatamente. E aí, quando eu estou trazendo essa frase, o que é que ela está trazendo por trás exatamente? Esse comportamento não é um comportamento masculino, é um comportamento feminino. Então, eu já começo a reprimir as emoções, né, nesse indivíduo desde a sua infância. À medida que ele cresce, ele não aprende a lidar com suas emoções. Ele não pode chegar num ambiente de trabalho, por exemplo, uma mulher pode chegar em um ambiente de trabalho e ela pode se abrir para uma outra colega e elas podem chorarem juntas e tá tudo bem. Mas se um homem ele chora, e eu digo chorar não somente na questão das lágrimas, mas no sentido de expressar suas dores, ele vai ser tido como fraco,
ele começa a ter alguns sinônimos que eu começo exatamente a criar uma barreira imensa relativa exatamente à expressão das emoções, né? Quando eu tive a oportunidade de poder servir as Forças Armadas, né, através do Exército, né, é um rompimento cultural muito grande. Então você chega no local, vocês têm um processo, vamos dizer assim, coletivo de despersonalização, todo mundo com a cabeça raspada, né, tem um nome lá, você é conhecido por um número. Então você começa, de alguma maneira, a entrar em um mundo, e esse mundo militar ele é bem rígido nesse sentido. E aí quando você vai expressar qualquer tipo de emoção, ali não é permitido. Hoje nós já vemos totalmente diferente, já tem muitos, vamos dizer assim, muitos pontos que estão sendo reconstruídos relativos a isso. Mas é um ponto muito forte cultural, é uma cultura organizacional que às vezes ela enrijece mais ainda essa barreira masculina. Então, como atividade de segurança, quando isso acontece, é como você falou, eu reprimo tanto, eu guardo tanto para mim, vamos trazer esse termo mais popular, eu guardo tanto que a maneira que eu tenho de expressá-lo, muitas vezes muitas vezes não somente essa, mas é muito comum através de comportamentos agressivos, seja de maneira verbal, ou seja de uma maneira física, como você falou, né? A sua foi através de um chute na bicicleta. Outras vezes, a pessoa ela pode, em casa, por exemplo, começar a ter um limiar, está tão estressada e ela não fala sobre aquele estresse, que ela começa a expressar através de uma violência psicológica, seja gritando com seus familiares, seja determinando coisas ou percebendo situações tão pequenas, mas trazendo um volume tão grande. Então ali ele já começa a demonstrar que existe algo que não está bem com ele. E, mais uma vez, quando eu começo a perceber isso, talvez seja a hora exatamente de fazer essa reflexão. Eu preciso reconstruir a maneira como eu percebo. Homem chora? Chora. E ele deve chorar. Eu vou abrir até um parênteses aqui, se você me permite. Né? Fica à vontade. Um evento muito conhecido que é o UFC, que é um evento de artes marciais mistas, e tem um lutador que é Pimblett. Ele é, se eu não me engano, ele é de Londres. Qualquer coisa podem corrigir aí no podcast. E ele falou, quando ele venceu a luta, ele é um dos lutadores que está muito em voga agora, né? Está em muita ascensão. E quando ele terminou a luta, normalmente os lutadores eles vamos dizer assim, vão convidar outros para poderem lutar, para poder se promover. E ele disse, eu quero dedicar essa vitória primeiro ao meu filho, que é um guerreiro, e ao meu amigo, né, que ele teve a notícia que o filho dele, que o amigo dele tinha suicidado. E ele disse, precisamos quebrar essa cultura em uma rede nacional para o mundo todo. Eu queria hoje estar com meu amigo chorando no meu ombro do que estar participando do funeral dele, né, amanhã. Então ele trouxe essa voz desse amigo exatamente para dizer, esse chorar no ombro ele é muito simbólico. Eu preciso, Queiroz, eu preciso, Hermes, expressar minhas emoções. Eu não sou de ferro, né? O diretor do filme Robocop, né, ele trouxe em determinado ponto, existe uma mão humana no Robocop, nesse novo filme do Robocop. Ele disse exatamente para trazer que aquele policial ele também é humano. Eles têm reações humanas. A atividade dele é uma atividade estressante, mas ele não é um Robocop. Então, é uma analogia que nós podemos trazer para a nossa caserna, né, e começar a quebrar exatamente essa cultura. Né? O choro é muito maior do que somente lágrimas. É exatamente uma expressão da minha emoção, do que eu sinto. E pode ser que para determinadas pessoas eu não me sinta muito à vontade de trazer, realmente. Mas eu tenho pessoas que eu posso confiar e eu posso trazer para elas.